Então, estamos voltando. Estamos voltando, estamos voltando. Essa live é um segundo momento da terceira live sobre as emoções tóxicas. Na primeira nós vimos dor, choro e culpa, e agora nós veremos rejeição e ciúmes. Deixa eu ver se a Alessandra já está por aqui. Ainda não. Vamos esperar mais um pouco. Então, enquanto a Lê retoma aqui, vou dizendo para aquelas pessoas que tiverem perguntas a fazer, que já vão colocando por aqui, enquanto a Alessandra vai expondo para a gente as duas próximas emoções tóxicas, eu vou tentando tomar nota aqui do que vocês estão perguntando, então, tá bom? Deixa eu ver. Agora sim. Lê, então, nós podemos continuar. Rejeição agora. Só voltando um pouquinho na questão da culpa, eu gostaria de colocar uma ressalva, porque eu acho que é muito importante que as pessoas que vivem com culpa geralmente procuram ser alvo de maus tratos, geralmente maltrata a si mesma, geralmente lastima demais e busca a dor. Então, são 3 pontos assim que eu acho muito importante. Tem pessoas que muitas vezes estão em relações tóxicas, não conseguem sair dessas relações porque de repente acha que merece, de repente acha que é isso aí. Então, acho que é muito importante. Então, a culpa, né? Então, daí, oi, Mirella aí, a Mana, cadê a Lala? Então, a questão de como muitas vezes, por carregar esse fardo, né, esse saco de pedras nas costas, as pessoas acabam, de que forma que elas escolhem, né, os seus relacionamentos, escolhem as pessoas para conviver, né? Então, acho que merece aquilo. Então, só essa observação, tá? Podemos passar, então, para... Larissa está A aqui, Larissa viu? entrou, Tá falou oi, acenando oi. já. Sandra Maravilha. também, Sandra lá de Rinópolis. Opa, Mirella falando um oizinho. Um amigo psico de Brasília tá aí também. Vamos lá. Então, a rejeição. A rejeição tem a ver com tudo que fazemos para obter aceitação. Buscamos a aceitação, muitas vezes fora de nós, mas a rejeição está em nosso interior. As pessoas, muitas vezes, elas não têm autoridade de rejeitar a gente, né? E nem de aceitar. Mas o quanto a gente, muitas vezes, se dói, né? Por isso, e dá esse poder, muitas vezes, né? Achando que as pessoas podem fazer isso. A rejeição é a dor, digamos que é a emoção mais dolorosa que a pessoa pode sentir, né? Que ela pode ter. Porque se aceito, se eu me aceito, ok. Se não, não tenho permissão para viver, né? Eu vivi muito tempo com a rejeição, até os meus 28 anos, né, de idade. Eu já falei isso numa outra live,
né? E que fardo que foi, né? Eu senti a rejeição no ventre materno, né? E depois, o quanto isso acabou, assim, afetando muito a minha vida, porque, assim, a pessoa que sente a rejeição, ela acaba rejeitando tudo e todos, só que ela projeta para fora achando que os outros é que estão excluindo, que os outros é que não estão nem aí com ela, mas, na verdade, é ela que está, né, rejeitando tudo e todos. As pessoas rejeitadas, muitas vezes, elas vão supervalorizar a opinião do outro, né? Porque já como ela não é nada, desculpa, mas como ela se rejeita, ela depende muito da opinião dos outros. Uhum. Uma outra característica é assim, que ela acumula objetos, coisas, bens para levantar a autoestima. Olha como eu posso, né? Através do externo, né? Mas com isso ela acaba sendo uma pessoa que é ambiciosa, mas avarenta. Ela precisa reter, né? Ela não pode perder, né, aquilo. Então ela se torna às vezes avarenta, miserável. Então por isso que ela precisa ter coisas, né, para ela se sentir importante, tá? As pessoas rejeitadas, elas não se cuidam. Ela mesma se rejeita e pode se refugiar muitas vezes na droga, no álcool, ou muitas vezes elas se isolam, né? Então a rejeição acaba quando eu consigo investir em mim, quando eu consigo olhar para mim e falar bem de mim, né? E não me detonar. Quando eu consigo semear o melhor, quando eu também consigo estar com pessoas, né, que também têm o sucesso. Então, a rejeição é um sentimento horrível, porque se rejeita, né, tudo e todos. Eu me lembro que, como eu já disse, né, quem conhece tem minha mãe, né, meu pai, que já é falecido, e nós somos em 3 irmãs, né, as manas estão aí, né. Mas houve um tempo da minha vida, principalmente adolescência, entrada da vida adulta, porque eu fui resolver essa questão da rejeição aos 28 anos de idade, eu me sentia à parte na família. Só fazia parte da família minha mãe e as meninas. Eu me sentia à parte. Então eu achava que assim, elas conspiravam contra mim. Meninas, conspiravam ou não? Ok, não sei. Mas assim, o quanto esse sentimento de rejeição fazia eu me distanciar delas. Entende? Quanto isso me prejudicou, o quanto isso me prejudicou muitas vezes com relação a amizades. E depois que eu consegui lidar com a rejeição, hoje o quanto isso é muito tranquilo para mim. Mas de vez em quando vem aquela voz querendo dizer, tá vendo? Ó, estão te colocando de lado. Aí eu dou um grito, dou um berro comigo e falo, para com isso. Né? Tem que dar um berro, eu falo, para, né? Não é assim. Então, olha os nossos fantasmas, né? Então, a rejeição, ela é muito dolorosa, né? De fato, mas a gente pode melhorar com a questão, de fato, de buscar, né, a nossa história, o que ajudou e que, na verdade, curou, né, a minha rejeição, mesmo que de vez em quando ela vem querer dar as caras, foi quando eu fui buscar a minha história de vida. Quando eu fui, porque até então eu conhecia a minha história a partir do que eu sabia, a partir do que eu lembrava. Mas então eu fui conversar com a minha mãe, né, como foi a questão de conhecer meu pai, namoro e como foi a gestação. E então ela me coloca, né, que houve, ela se sentiu rejeitada pela família do meu pai, etc e tal. E quando eu soube dessa verdade e que eu entendi que ela não me rejeitava, mas que ela amava, mas inconsciente ela me rejeitava também, olha que rolo, gente. Mas quando entendi isso, eu falo que o sentimento que eu tive, a imagem que vem, é que no meu coração tinha uma placa, assim, sabe, de parecia um cimento, uma crosta, e que quando ela me deu, né, ela me revelou essa verdade,
e que eu entendi que eu era amada e que ela não me rejeitava, a imagem que eu tive naquele momento, e foi quando eu senti que eu fui curada, que caiu aquela placa. E meu coração estava lá restituído de novo, né? Então, eu estava pronta para amar, estava pronta para me relacionar com as pessoas, estava pronta realmente para viver de um novo jeito, né? Transformada a partir do momento, né, dessa verdade que foi revelada. Então, para a gente trabalhar, né, a rejeição, a gente precisa trabalhar muito quem somos, né, de fato, que está em mim, o que eu preciso realmente conhecer, né, a meu respeito, porque a partir do momento que eu conheço a verdade, eu consigo realmente sentir de um jeito novo. Lembra? Na live passada eu falei do cavaleiro, né, preso na armadura, da frase que ele fala, como eu começo a me amar, né? E o Merlin fala, daí ele fala assim, tipo, né, você precisa mais ou menos assim, né, saber quem você é. Ele fala assim, olha, eu sei que eu sou um tolo. E ele então começa, né, a chorar, mas aí o Merlin fala, não, você conheceu a verdade. E a verdade é amor. Então, essa verdade que minha mãe me trouxe me salvou, entendeu? Quando eu soube dessa verdade, eu fui resgatada, né? Então, gente, não tem outro caminho senão o autoconhecimento, né? São Paulo diz que a verdade dói, mas ela liberta. A pessoa só não pode instrumentalizar isso, porque a verdade, de fato, ela é libertadora, né? Uhum. O que as pessoas não podem fazer é, em nome de uma verdade, tentar destruir as outras, porque a Ziza tem uma música que eu gosto muito, que ela diz assim, que toda verdade dita sem amor, eu não vou É lembrar cruel. agora exatamente, mas é como ela causa o mesmo estrago do que algumas coisas, né? A verdade dita assim, com uma intenção que não é boa, né? Agora, a verdade dita com amor, ela liberta. Dói, mas ela liberta. Sim, porque o amor realmente regenera, né? Realmente é capaz, né, de ajudar a olhar, né, para você mesmo com outros olhos, né? O olhar realmente transformado, né, pelo amor, aceitar as minhas partes, né? Tudo que sou. O, alguém perguntou aqui, deixa eu ver. Nananana, hum, acho que para mim está como Saturno Júnior. Ele E perguntou assim se a rejeição, eu entendo que seja rejeição, se ela pode impedir que a pessoa progrida na vida pessoal e profissional. perfeitamente, viu? Ela realmente é uma trava, não é, na nossa vida. Por quê? Se eu rejeito, tudo que chegar até mim vai ser rejeitado inconscientemente. Nós não temos muitas vezes essa consciência. Tanto, Júnior, eu falo que a rejeição, no momento da minha vida, eu lembro que também no momento de terapia, a gente sempre tem um bode expiatório, né? E no meu caso sempre foi a minha mãe, né? Ela sabe disso, mas graças a Deus hoje a gente superou muita coisa, a gente se dá muito bem, mas de vez em quando a gente se pega também, mas tudo certo, é diferente hoje, né? Mas eu me lembro que numa terapia eu fui, a sorte, gente, que eu estava numa poltrona, eu estava bem acomodada, e eu reclamando que na minha vida nada dava certo, porque sempre que eu ia querer conquistar alguma coisa, eu estava para conquistar, não dava certo. A hora que eu ia pôr a faixa da vitória, ai, não dava certo. Minha terapeuta vira e diz, e claro que quem era o bode expiatório? Minha mãe, porque minha mãe, porque minha mãe. Ela virou para mim e disse assim: quando você vai parar de jogar merda no ventilador e assumir a sua vida? Gente, eu grudei. Eu grudei na poltrona. Eu saí sem rumo aquele dia da terapia. Mas aquela verdade que ela me disse me salvou, porque a partir daquele dia eu me responsabilizei pela minha vida. E parei de culpar minha mãe pelo que não dava certo na minha vida. Respondi a sua pergunta, Júnior, né? Então, realmente
a gente que faz, né, tudo isso com a gente. Não dá para responsabilizar ninguém. Então, como eu penso, como eu falo de mim, como eu me relaciono comigo, isto tem que ser o diferencial e é o que tem que ser trabalhado e é o que precisa, de fato, estar saudável em nós. Mais algo sobre a rejeição, Lê? Acho que tá bom, né? A gente tem a vida inteira, né, para falar. Sim, a pessoa também se boicota, Thaís. Olha, a próxima emoção, né, padre? E aí? E tem até trilha sonora para a próxima. Para a próxima emoção? Ciumenta. Para de ser Peraí, ciumenta. tem que ter. Peraí. Ó, para quem ouvia música na década de 90. Misericórdia, ele vai tirar do fundo do baú. Ciúme de você. Ai, Jesus. E tem Vamos uma lá mais então, Lê. recente, né, que fala ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. Aliás, ninguém aguenta, né? Eu não sei se ela é tão nova assim, não, mas é mais nova. É mais nova, né? É que essa eu acho que é do Roberto Carlos, não é essa que o Raça Negra gravou? Vai, Eu acho que ela é mais antiga ainda, eu acho que ela é do Roberto Carlos. Senhor do céu. Ô, Jane, ninguém gosta do Raça Negra. Vamos lá, então. Então, nós falamos da inveja, né? Se eu não me lembro se foi na primeira ou na segunda live tóxica, né? Segunda. Emoções tóxicas. Então, olha, na inveja, eu quero o que você tem. Mas o ciúme funciona de forma justamente contrária, né? Acontece quando temos medo de perder algo e envolve 3 pessoas. Primeiro, a pessoa que é ciumenta. Depois, a pessoa, né, ou o objeto que se tem medo de perder. E aquela pessoa que vem roubar, né, você de mim. Olha que doideira, né? Então, o ciúmes, né, ele aprisiona tanto a pessoa que é vítima do ciúme, quanto o seu algoz, né? Quanto aquela pessoa que é ciumenta. Então, aí existe o controle, né, nas relações, entendeu? A pessoa fica... Imagine hoje, gente, com todos esses recursos que a gente tem, WhatsApp, Facebook, imagine a pessoa vai cercando de tudo quanto é lado, não é? Então, ela quer ter o controle sobre a pessoa, né? Ela chega a sufocar, porque você imagina, ela tem que estar às vistas, tem que estar... Não pode sumir, né? Porque senão a pessoa que é ciumenta enlouquece, né? E tanto a vítima, né, quanto essa pessoa ciumenta, as duas pessoas sofrem, né, nessa relação. Tanto que a gente vê hoje em dia os crimes passionais, né? Então, se você não é meu, você não vai ser de ninguém. Pau, né? Te mato. Cadê o valor da vida, né? E a questão, muitas vezes, da violência familiar também, né? As pessoas ciumentas, elas perdem a razão, se tornam agressivas, violentas, fazem qualquer coisa para ter você ali, né, por perto, né, para estar controlando. Então, qual é o circuito, né, dos ciúmes? A pessoa se sente, né, sentir a ameaça, ter o controle. Então, assim, ela se sente ameaçada. Aí ela sufoca, ela quer ter o controle. Controlando, ela começa a proibir. Você não pode fazer isso, você não pode falar com fulano, você não pode sair com o Beltrano, porque você não vai sair, você só sai comigo. Aí vem, desculpa, perdão, eu não queria, sabe, ter feito isso. Então aí vem o ciúme, a cena, o perdão, a normalidade. E começa tudo de novo. O ciúme, a cena,
o perdão, e aí fica tudo bem. Até a próxima crise, vamos colocar assim, né? De ciúme. Então, o ciumento tem medo de perder porque não tem permissão interior de ter. O ciumento é alguém que não teve permissão dos pais. Cresceu com pais que enganavam, cresceram num ambiente de violência, um lugar de abandono, e os pais desqualificavam essa pessoa o tempo todo. Então, sabe aqueles pais que maldizem os filhos? Então, os pais devem bendizer, né, os filhos. E esta bênção, né, esse bendizer dá permissão. Eu estou te permitindo, eu estou te dando o aval, eu estou avalizando. Vai, você vai ser feliz, eu estou te abençoando. Então, quanto tem um efeito, né, psicológico muito grande na vida da pessoa. Então, os pais, eles dão a vida interior, né, aos seus filhos. Então, precisam ensinar a gente a cuidar do coração. Então, nós precisamos aprender a cuidar dos nossos, né, sentimentos. Oi, Van, olha a Van aqui, psico, presente também. Boa noite, querida. Então, assim, chegada a hora de, muitas vezes, nós precisamos nos dar a formação, essa permissão interior. Eu mereço, eu posso, não é? E eu vou ser livre, porque o ciúme escraviza, né? Escraviza. Então, onde eu coloquei os meus desejos? Né? Onde está a minha vida? Muitas vezes, né, como se fala, né, a projeção, então eu coloco para fora a questão, né, de a pessoa amada, né? Se eu não sinto amor e essa pessoa me deu amor, você imagina se essa pessoa sair da minha vida. Então, com medo de perder, eu começo a fazer tudo para ela, agradar, fico pegajosa. E aí a pessoa vai se saturando, né? Porque já não consegue respirar. E aí, tá. Aí vem uma outra pessoa. Isso, gente, não é só na relação conjugal, não. Mas relação de amizade, tá? Sim. Devido às carências afetivas, acabam gerando as dependências afetivas. Então, a pessoa não vive sem aquela pessoa. Olha que equívoco. Então, por isso nós precisamos aprender a buscar dentro de nós tudo o que realmente nós somos, buscar o amor, buscar a gratidão, buscar a realização, e mesmo que muitas vezes a gente se depare com situações que a gente não gosta. Mas muitas vezes eu sufoco o outro e estou numa relação tóxica e ciumenta porque eu acredito que eu só vou ser feliz e só vou dar certo se essa pessoa estiver comigo. É como se fosse um amuleto, sabe? E se essa pessoa sai da minha vida, eu perco as forças. Gente, isso não é verdade, né? Quando a pessoa vai embora da sua vida, ela não leva quem você é. É isso que a gente precisa entender e separar. Entende? Eu sou, né, um outro desse outro que está fora de mim. Eu não sou uma coisa emendada. Mas quando a gente emenda, né, então esse ciúme louco. Então eu fico muitas vezes dependente daquilo que a pessoa me oferece. Atenção, carinho, amor. Se eu sou uma pessoa pobre disso tudo. Entende? Então o ciúme vai caminhando, né, por aí. E realmente vai se tornando um círculo vicioso. E aí, para se livrar dessas relações, né, tóxicas, devido a essas emoções tóxicas, é muito dano para os dois lados, né? Então, acho que a questão do ciúme é isso, e o quanto a gente vê na nossa sociedade, nas relações, hoje, muitas vezes, assim, tóxicas, né, devido a essa questão. Então, nós precisamos curar, né, nosso ciúme, nós precisamos aprender a lidar com a gente, senão a gente sempre vai querer buscar isto no outro, e a gente faz o outro refém, né? A gente acaba fazendo o outro refém. Então, isso é tóxico, isso não é saudável, nem para você e nem com a pessoa que você está se relacionando. Então, acho que seria basicamente isso, né? O ciúme pode ser pensado, então, a partir de qualquer pessoa que represente algo para outra. Então, alguém representa algo importante para mim, essa pessoa já pode ser alvo do meu ciúme.
E isso, não, isso pode ser uma pessoa que se ama afetivamente, pode ser amigo, pode ser irmão, irmã, mãe, pai, qualquer pessoa que represente algo importante. Uhum, uhum. Sim, sim. Ó, vamos pensar numa criança que ela reina sozinha, né? Então, o primeiro filho, vamos colocar assim. Então, ele tem tudo, a atenção de todo mundo, dos avós, dos pais, né? Toda a atenção para ele. Imagina a hora que chega um irmãozinho ou uma irmãzinha, né? Quando ele vai se sentir ameaçado, mas todo mundo traz presente, né, para ele e eu. Então vai se sentindo de escanteio, entende? Então olha onde começa, gente, as coisas. Depois Jung fala que os primeiros 5 anos de vida a gente constrói os complexos. Depois a gente tem a vida inteira para desfazer isso, que são justamente aquilo, né? Que a gente é tomado muitas vezes pelo ciúme, a gente fica irracional, a gente reage, entende? Ao ciúme. Quantas crianças que de repente não derrubam o irmãozinho da cama, muitas vezes quer entrar no berço, no carrinho, entende? E isso vai, muitas vezes, acarretar depois lá na Quantos vida. amigão não derrubam o amigão do serviço? Quando é, o, Opa! quando é o irmãozinho que derruba o irmãozinho da cama, ainda tá bom. Dura quando é o amigão que derruba o outro amigão do serviço. É, exatamente, entende? Mas aí, gente, a vida é tão bonita, Deus fez tudo muito perfeito, inclusive nosso aparelho, né, psíquico, e vai colocando situações e que se nós realmente despertarmos e olharmos tudo com bons olhos, como aprendizado e oportunidade, nós vamos curando tudo isso, nós vamos fazendo esse processo de transformação, né? Que Jung fala que só é possível chegar no processo de transformação quando a gente tem consciência, uma atitude consciente em relação a isso. Então eu preciso assumir que eu sou ciumento, senão não vai adiantar nada. Tá certo? Então, acho que é por aí. E o ciúme entre irmãos, gente, isso faz parte também. Até certo ponto também é comum. Sentir ciúme, perguntaram aí, é normal? Sim, até certo ponto é saudável. É quem, como se diz, né? Se eu amo, de repente eu tenho ciúme. O ciúme só é tóxico, né? Ruim, quando realmente eu começo a tirar a liberdade, né? Do outro, tá? Você estava falando do ciúme, e não é a primeira vez que aqui você fala das pessoas que se submetem a qualquer relacionamento como se aquele fosse o último, o único, que depois daquele não vai ter mais ninguém e etc, né? E eu fiquei me recordando daquilo que Santo Agostinho chama de hierarquia do amor. Quando Jesus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Uhum. Quando eu penso que quando essa hierarquia começa a ser desrespeitada, principalmente para quem tem fé, a pessoa precisa acender uma luz de alerta muito séria. Principalmente, a gente falando de relacionamento, quando o amor de si está ficando subjugado pelo amor do outro. Então, pode me espizinhar, pode me tratar mal, pode me ofender, pode me ver como segunda, terceira, quarta opção, mas olha, vai que não tem nada depois disso. Né? E é um grande equívoco. Senão, será que dá para chamar de amor quando o amor que eu sinto por mim mesmo, ou deveria sentir, está a anos-luz abaixo do que eu estou chamando de amor por uma outra pessoa, né? Tá equivocado, né? Muito equivocado. Tanto que essa confusão, né, de amor, de paixão, acaba colocando as pessoas em relações muito complicadas. Por exemplo, pessoas de fato com a questão da rejeição, né, ou qualquer outra emoção, de repente, mas principalmente a questão, né, da rejeição e a culpa, né, se permite entrar em relações onde ela se desvaloriza. Ela está valorizando o outro e está se desmerecendo. Né? Quantos Uhum. casos eu já atendi, e geralmente quando as pessoas vêm com essa queixa para terapia, né, eu pergunto,
de que forma que você tem escolhido os seus parceiros, porque é você que escolhe. As pessoas levam um susto, mas como assim? Mas eu tô nessa relação, você escolheu, né? Inconscientemente, muitas vezes você não tem consciência disso, mas devido à falta de amor que eu tenho por mim, eu vou encontrar uma pessoa que me dê uma migalha, né, de atenção, uma migalha, né, de amor, e vou achar que isso é o tudo. E aí eu acabo realmente cedendo a tudo que a pessoa quer, eu acabo realmente me enfraquecendo, vamos colocar assim, né? Então, se a gente está numa relação abusiva, a gente precisa pensar que a gente acabou escolhendo. Então, eu preciso olhar para mim, preciso construir minha autoestima, eu preciso escolher conscientemente uma pessoa que pelo menos esteja no meu nível. Que nível? Emocional, psíquico, valores, né? A gente precisa olhar para tudo isso. Não adianta pegar, fechar os olhos e depois dizer, me enganei. Não fui enganado. Eu vi tudo isso, mas devido à minha falta de estima, à minha falta de amor e achar que talvez eu não encontrasse outra pessoa, eu me agarrei a isso. E isso não é amor. Uhum. Né? Pode também estar muito relacionado ao que você falou na emoção, na culpa, né? A pessoa então tem uma culpa tóxica e aí até como uma autossabotagem, uma autopunição, se submete a um relacionamento doentio, abusivo, como Sim. que uma maneira de se punir por uma culpa que traz e que não precisaria, né? Era só se reconciliar consigo mesma, com o passado. Uhum. E às vezes a gente acha que a gente vai mudar a pessoa e nós vamos ser a salvação da pessoa. Que loucura, né? A gente acha que a gente vai mudar. Não, gente, a gente não muda ninguém, né? Eu acho que é por aí. Tem uma amiga, a Tassiana, ela fez uma live com a. Não vou lembrar o nome agora. A Tassiana mora na Espanha, hoje é brasileira, mora na Espanha, e tem a. Eu não vou lembrar o nome agora, que está morando na Suíça, uma brasileira do Rio que está morando na Suíça. E elas fizeram uma live de como foi o tempo de espera delas para chegar ao namoro. Tassiana salvou, está no YouTube dela também, esse bate-papo das duas. Eu achei muito interessante, foi um bate-papo bem legal, assim, eu ouvi já gravado, eu não pude acompanhar a live, então eu assisti depois. E achei muito interessante que as duas comentaram que quando elas pensavam em namorar, elas traçaram características para os homens que poderiam ser os namorados, o namorado de cada uma delas, né? E elas, baseado no livro que chama O Glorioso Encontro, elas também colocaram até características desses homens, características físicas, emocionais, etc. E aí, em algum momento da live, elas se perguntam assim: em algum momento é lícito a gente diminuir as exigências ou os valores que nós temos em nome de um relacionamento? E as duas foram unânimes e disseram: não, é inegociável. Aí é bacana que elas mesmas disseram assim: se for algo acidental, dá para abrir mão. Se for algo profundo, não dá para abrir mão. Então, o que elas chamavam de acidental e tudo mais, né? Então a pessoa, uma delas lá falava: olha, o homem tem que ser alto, tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Não era tão alto assim, dá para abrir mão disso? Dá. O cara tem que ser honesto. Não é tão honesto assim, dá para abrir mão disso? Não dá para abrir mão disso. O meu valor eu acredito em Deus e eu quero uma pessoa que me acompanhe. A pessoa não acredita, menospreza, zomba de quem tem fé. Posso abrir mão? Não pode abrir mão. Não. Ou então tem valores outros, né? E a pessoa tem um valor diferente. Então, no desespero de se ver relacionando com alguém, seja pela cobrança da família, dos pais, dos tios, do vizinho, do amigo, seja lá de quem for, começa a baixar o nível das exigências. E aí, para mim, já é o primeiro problema.
Aí você começa a se anular, você vai abrindo mão de você, entendeu? E não dá. E aí você vai aceitando o que o outro quer para a relação e não o que você quer. Então tem que ter o equilíbrio aí, né? Então a gente tem que ver se o outro quer me mudar, já começou errado. Porque precisa me aceitar como sou, e à medida que a gente vai se relacionando, a gente vai aparando as arestas, a gente vai crescendo juntos, entendeu? Mas a partir do momento que quer que eu seja outra pessoa, que eu tenha outros costumes, outros hábitos, abandona, Isso porque não vai dar certo. é importante o que a Lê disse agora, principalmente se a gente estiver falando no relacionamento cristão. Porque quando o relacionamento começar, vão começar as aberturas de mão. Vou abrir mão em nome do outro. Porque o relacionamento no âmbito cristão tem o compromisso de fazer o outro feliz. Mas isso não significa perdendo toda a sua liberdade ou perdendo os seus valores. Né? Agora, eu não sei se minha cunhada continua aqui ou meu irmão, mas eu vi quando, por exemplo, nasceu a minha sobrinha, a Sofia, a primeira filhinha deles. Gostavam de sair, de ir para festa, casamento, formatura, tal. E às vezes eles estavam preparados para sair, mas o clima ficava mais frio, caía a temperatura. E assim, sem pestanejar, eles diziam, não vamos sair mais, não vamos, porque a Sofia está pequena e agora não é hora de sair. Começaram a abrir mão de coisas que eles gostavam, mas porque era mais valioso o bem-estar da filha. Né? Aí sim, pode abrir mão, mas nos princípios e nos valores, não, né? Não, não dá, né? E tem uma pessoa que perguntou, padre, sobre a questão de como lidar com essa questão na paróquia, né? Então, quando a gente está falando de ciúme, nós estamos falando de pessoas possessivas, né? Então, tem pessoas que são possessivas. Sou dona da sacristia, né? Sou dona do salão, Padre. sou dona da pastoral, né? Será que é só na minha igreja que existe isso? Mas nós estamos falando de pessoas que são possessivas. Imagine o padre quando precisa fazer a troca de coordenadores. Misericórdia. Tem hora que é um Deus nos acuda, porque tem gente que se magoa, porque tem gente que... porque chegou... Gente, pelo amor de Deus, vamos ser livres. Pessoas livres, maduras. Por favor, emoções saudáveis. Meu tempo deu, vou passar para outra pessoa. Entende? Então, a gente precisa ter maturidade. A gente não é... A posse, né? É meu e ninguém tasca. Tem gente que está em pastorais faz 1000 anos, né? Então, gente, é nenhum problema, porque às vezes também é muito difícil a gente encontrar alguém para substituir. Tem isso também, né? Mas, por favor, gente, vamos ser pessoas, por favor, mais resolvidas, né? E vamos largar o osso. Porque muitas vezes está, né, na coordenação, está em algum movimento e tudo mais por status, entendeu? E às vezes nem cumpre direito a função que precisa. Pronto, falei. Entendeu? Então, pessoas, por favor, vamos ter esse entendimento, vamos ter essa capacidade emocional e espiritual, sabe? De transcender, sabe? Uma função e um cargo, por favor. A gente não é o cargo, a gente não é a função. Eu sou a pessoa. Então, eu sou importante na comunidade pela pessoa que eu sou e não pelo que eu faço. Uhum. No fim das contas, sobre comunidade, eu gosto sempre de uma historinha. A história, muito brevemente contada, é assim: diz então que existia uma comunidade de porcos-espinhos e veio uma era glacial, assim, muito frio, muito gelo, muita neve. E os porcos-espinhos começaram a se juntar porque um bem idoso dizia assim: olha, quanto mais próximo nós estivermos, maior a chance da gente sobreviver a esse frio tão intenso. E eles vão se aproximando, mas o que acontece? É uma comunidade de porcos e espinhos. Então, um espetava o outro, e dor, e sangue aqui, ferida, e cutucão e tal. E começando pelos jovens, os mais jovens, eles começaram a gritar e falar: não, esse não é o melhor jeito de sobreviver, tem um custo muito alto, a gente está saindo ferido, já estou calejado de tanta ferida, etc.
e eles começam a se distanciar. E à medida em que eles se distanciam, eles começam a morrer congelados. E eles vão concluindo que, na verdade, olha, se a gente quer sobreviver nesse mundo congelado, a gente Aham. precisa aprender a lidar com os espinhos uns dos outros, machucando e sendo machucado, mas sobrevivendo. No fim das contas, toda a comunidade é uma comunidade, e aí, não entendam mal, de porcos espinhos numa era glacial. Perfeito, é isso aí. Teve alguém que colocou que as pessoas acabam até saindo da comunidade. De fato, são pessoas maturas, pessoas que machucam. Então, gente, é cuidar das nossas feridas. Se a gente aprender a fazer isso, a gente não precisa ficar trocando de igreja, de religião, de família, de tudo mais, entendeu? Nós precisamos aprender a lidar realmente com o que somos e perceber, né? Se somos possessivos, precisamos começar a abrir mão, né? Então, acho que é por aí. Perfeito. Mais alguma pergunta, meu povo? Perguntas? Acho que a Cris lá atrás tinha perguntado, lá na primeira ainda, quanto tempo dura a dor, quando estava falando da dor ainda, Uhum. do luto até se tornar uma saudade gostosa. Quando você falou da perda do seu pai e tudo mais, né? Geralmente a gente fala, né, um ano, tá certo? Porque tem todo um processo. Primeiro que a gente nega, sabe? Depois que a gente tenta, ah, não, mas tipo assim, até cair a ficha, então a gente tenta barganhar. Então tem as 5 fases do luto, até chegar na aceitação, que é onde realmente a gente vai conseguir trabalhar as nossas dores. E geralmente isso leva um tempo aproximado de um ano, mais ou menos, né? Primeiro aniversário, primeiro Natal, primeiro. Então, assim, a gente passa nesse um ano por muitos momentos, né? E começa a sentir a ausência, né, dessa pessoa. Mas aí a gente precisa ir trabalhando. Mas geralmente um ano, né? Uhum. Geralmente um ano. É, acho que a Cris não está mais aqui, mas no caso dela, que foi a perda da mãe, se Uhum. não me engano, está com 6 ou 7 meses que ela perdeu a mãe, né? Sim, sim. É Uhum. algo bem recente. E acho que para além desse um ano que é muito simbólico, porque é a primeira vez de muitas coisas, né? Primeiro Dia das Mães, os pais, aniversário, etc. Eu Uhum. acho que está muito ligado ao processo que cada um vive, né, Lê? Então, uma Sim, pessoa está muito vivendo, pessoal, é muito pessoal. tá vivendo o luto de alguém que ela não teve tempo de se reconciliar. É um processo. Uhum. Teve o luto de alguém com quem ela vivia muito bem e estava tudo resolvido. É um outro processo. Isso, exato. Depende muito das realidades, por isso que não tem uma receita pronta, né? Mas tem algumas coisas que nós vamos, como se diz, tateando, tem algumas pistas, algumas ferramentas que a gente vai usando, mas é muito pessoal, né? É muito pessoal. Então, acho que A é. Angélica está dizendo que o luto dela pelo irmão gêmeo foram de uns 3 anos e foi suicídio. É Então, um olha, outro é um processo. outro processo também, né? Fica um Então, tanto de perguntas ecoando, né? O que eu podia ter questionamento, feito. isso, É. exatamente. Podemos pensar na próxima live, né, padre? O que o povo sugere? Nós temos as outras sugestões, né? Então a gente precisa Podemos. Já, ver. ó, a Carmen também está colocando assim: como eu consigo perceber que amadureci em relação ao ciúme? Uhum. Olha, por exemplo, né? Eu fico controlando a pessoa o tempo todo. Não posso ver ninguém conversando, de repente, com a minha amiga, ou meu marido, né? Ou minha esposa, que isso me ferve. Eu já fico achando que está me traindo, eu já fico pensando na pior tragédia da face da Terra, né? Como que eu consigo perceber que eu estou melhorando? Quando eu começo a olhar para uma cena dessa, por exemplo, e eu já não fico criando situações, mas eu consigo entender que realmente eu tenho um relacionamento realmente construído, sabe, no compromisso, na responsabilidade, que realmente a gente tem uma boa convivência, mesmo com os conflitos, mas isto não é motivo para eu desconfiar da pessoa. Então é quando a gente vai construindo
essa relação, de fato, no compromisso, na fidelidade, né? Uma relação onde ela vai tendo tudo isso pautado, né? Porque, na verdade, o ciúme é a insegurança da pessoa. A pessoa que sente ciúme, ela é insegura. Então, ela precisa trabalhar as inseguranças dela em relação, entendeu, ao outro. Respondido, Carmen. A Lu perguntou, a Luciana, se é realmente comum o filho do meio se sentir mais rejeitado. Eu estou rindo aqui porque eu sou filho do meio. É o sanduíche, é o recheio, né? Do sanduíche. É. O mais velho, uma ponta do pão, o mais novo, né? A outra ponta. Então, do meio, o recheio, né? Olha, eu não sei, talvez é um tema para a gente poder trabalhar, né? Mas tem a questão do filho, né? O primogênito, tem toda a questão do filho caçula, o filho do meio, né? Mas geralmente, né? O filho do meio, eu não sei se ele se sente, né? É porque assim, é o primeiro e o último, vamos colocar assim, né? E ele tá lá, né? Perdido no meio de campo. É. O primogênito se sente, né? Ou rejeitado, ou não sei o que. O primogênito é terrível. Sabe o que? O do meio, e eu não sem dor nenhuma, assim, mas eu tô pensando aqui agora, né? O mais velho, ele foi o único por um tempo. Né? Então, pode ser a realização ou o susto do casal, mas ele é o primeiro, então né, tem toda uma festa, assim, etc. Uhum. Aí vem o segundo filho, talvez já não seja tanta novidade assim, né? Eu acho, eu acho que o primeiro filho é criado mais no estilo Nutella. Depois o segundo já é mais made in roça, porque já sabe que vai comer coisa do chão, que vai. Terceiro já era, né? Comer qualquer coisa assim não mata, que dá mais resistência, coisa assim. E aí vem o terceiro, ou sei lá qual, que é o caçula, que começa a chamar de rapa do tacho, de não sei o que lá mais, e ganha coisa nova, e o do meio herda as coisas do mais velho. É complexo para todo lado, né? Sim, com certeza. A André está dizendo que o do meio tem que fazer terapia, todos têm que fazer. Todos, sem exceção. Agora que o do meio leva um monte de culpa sem ter, leva. A minha mãe tinha uma estante, eu sou do meio. A minha mãe tinha uma estante cheia de bibelô, assim, e era um palhacinho de gesso, sei lá o quê. E meu irmão quebrou a cabeça desse palhacinho e só colocou em cima, assim, não colou, só colocou em cima. E aí meu irmão falou assim, pega o palhacinho. Na hora que eu peguei, que só veio a cabeça na minha mão, olhou, mãe! Então tem esse tipo de coisa que acontece com o filho do meio, sim. Deixa eu falar um oi para o Padre Fábio, que está aqui. Padre Fábio Ribeiro, boa noite, querido. Bem-vindo. Bem-vindo. Mas é isso. Muito bem, gente. Padre, nós já vamos para 2 horas. Vamos. Nós não vamos para 2 horas, porque a gente vai terminar antes. Mas olha, então, quem tiver sugestão de temas, né, para a próxima live, pode mandar para nós. Né, pode mandar no direct. Quem tem os nossos contatos pode mandar, que durante a semana a gente vai pensando nesse tema. Gente, por 3 semanas foi um sossego, porque a gente já sabia o que a gente ia fazer. Como disse o padre semana passada, nós não precisamos nem conversar, nem semana passada e nem hoje. A gente já entrou direto na live. Porque é uma sofrência, é uma sofrência, vocês não têm noção, gente. O padre, eu tenho que ficar oi, tarde, dia, noite, tá chegando. Sabe um tema que eu gostaria, mas a gente pode deixar para o pessoal, né, opinar, sobre temperamento, Lê.
os tipos de temperamento. É algo que eu particularmente tenho muita curiosidade de aprender, Uhum. Sim, né? podemos. Não sei. Sim. A Rafa tá falando, chega de emoção tóxica. Mas que com certeza valeu, valeu, né? Aprendeu a conhecer um pouquinho sobre elas, Com certeza. né? Então, gente, ó, vocês vão dizendo aí para nós, tanto pelo meu Instagram, @deflorjr, o seu como que é, Lê? Alessandra, psicóloga Alessandra Faria Rossi. Ai, padre, deixa eu Uhum. fazer uma propaganda. Eu vou fazer um curso, tô oferecendo um seminário online. Semana que vem, dia 16. O post está na minha página, no meu Instagram, no meu Stories, sobre Mulheres da Bíblia, e em maio nós vamos ver a Esther. Então, vai ser 1h30, tem todo lá os contatos para entrar e etc, né? Quem tiver a fim de fazer, vai ser pelo Zoom, né? Então, é só fazer a inscrição, tem um valor simbólico lá. Mas é só procurar na minha página no Facebook, que é psicóloga Alessandra Faria Rossi também, e no meu Instagram, que tem lá as informações, né? E quero agradecer mais uma vez, né, por estar aí com vocês essa noite, podendo partilhar um pouquinho, né, da nossa experiência, um pouquinho do conhecimento. E é muito bom, né, a participação de vocês. Vocês ajudam muito a live fluir, né, os papos, né, irem acontecendo. Então, vocês também fazem muita diferença. Obrigada. Agradeço, Padre, mais uma vez por essa parceria, né, que estamos aí caminhando para não sei que semana, e espero que a gente continue aí, né? Então, meu muito obrigada a todos que estiveram conosco nessa noite. Então, tô vendo aqui que a Tati, é lá de Panorama, tá acompanhando. Um beijo pro Bernardo, que é o filho dela, que é o primeiro. Tá vendo? Foi mais Nutella. Com certeza o Benício está sendo mais meio de enroça. O Júnior falou sobre árvore genealógica. Tenta dizer para a gente de que maneira mais especificamente, né, da árvore genealógica. Acho que é isso, não vejo mais. Nananã. Acho que é isso, gente. Então, Lê, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por nos enriquecer com conteúdo, com maturidade, né? A gente na busca da maturidade. Obrigado pela participação de todos. Até quarta-feira, às 21 horas, com um tema que, por favor, vocês nos ajudem a decidir, a escolher. Tá bom? Então, boa noite, bom descanso a todos. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe.